Chegou a hora de turbinar os seus stories para facilitar as vendas das suas mentorias, cursos, consultorias, serviços e qualquer outro infoproduto. Nesse rápido vídeo, eu vou te mostrar como aumentar o seu engajamento e as vendas por esse canal tão importante dentro do Instagram, que são os stories. Não adianta você achar que vai ficar postando foto da academia, o que você está comendo ou coisa do tipo para gerar mais vendas online. O que você realmente precisa fazer é o que eu vou te mostrar nesse vídeo de agora. A primeira coisa que você precisa entender são as regras fundamentais dos stories. O story é focado em gerar interação. Isso quer dizer que o algoritmo vai priorizar quanto mais os seguidores interagirem nos seus stories. Então, se você botar caixinha de perguntas, colocar enquete, colocar perguntas, colocar comandos para a pessoa digitar uma palavra-chave e as pessoas interagirem, o algoritmo vai entender que seu story é relevante e vai mostrar ele para mais pessoas. Quanto mais as pessoas reagirem aos seus stories, mais o algoritmo vai priorizar a distribuição dele. Outra coisa que é fundamental para que você consiga ter a audiência presente com você o tempo inteiro é ter uma constância. É muito importante você ser frequente nesse canal, porque ele é mais importante do que o feed se você quer gerar vendas pelo Instagram. Intercalar alguns ensinamentos com conteúdo técnico e aspectos da sua vida cotidiana ajuda você a ter uma presença forte nos stories e facilita o processo de conexão com o seu público-alvo. É por isso que os stories são um excelente canal para você compartilhar dificuldades e resultados obtidos no seu dia a dia, mostrando os seus bastidores. A minha recomendação é que você sempre coloque nos seus stories conteúdos práticos. Sequências que ensinam algo que a pessoa consiga replicar sempre são ótimas para gerar uma boa retenção e autoridade. E sempre que você for fazer um stories, você tem que ter na cabeça a ideia de contar uma história. Você tem que criar uma expectativa, revelar algo e convidar a pessoa para um próximo passo. O melhor story é aquele que prende a atenção das pessoas e leva elas para um caminho a seguir. Quando você tem os seus stories, você deve trabalhar sempre com muita dinamicidade e clareza, mostrando para as pessoas que acompanhar a sua rotina é interessante. Porque quanto mais tempo a pessoa passa nos seus stories, mais o algoritmo prioriza a distribuição dele. Não existe um formato de conteúdo único ou melhor para os stories. É importante você intercalar vídeos com textos. Alguns momentos você coloca um texto, outros momentos você faz um vídeo. Essa alternância é muito boa porque pega pessoas com estímulos diferentes. A única coisa que não pode faltar nunca é essa aqui, ó. Você tem que ter intencionalidade no reforço do seu produto principal. Você sempre precisa conectar seus stories com sua big idea, com o seu produto que você quer vender. Não adianta eu tirar uma foto da paisagem e não falar nada. Se eu tirar uma foto da paisagem, eu tenho que relacionar isso de alguma forma com aquilo que eu quero vender, com a mensagem que eu quero passar. Então, se eu tiro uma foto, por exemplo, na praia, eu vou falar, cara, uma das coisas mais legais do digital é que enquanto eu estou aqui na praia, o meu negócio continua rodando, pessoas continuam assistindo meus vídeos no YouTube, e isso não faz com que quando eu tire de férias, eu pare de vender. Porque tem muitos profissionais no presencial que se tiram férias, o faturamento vai lá embaixo. O cara é personal, o cara é dentista, é médico, depende ali do trabalho dele presencialmente o tempo inteiro. Eu tenho uma vantagem de trabalhar no digital, que é o quê? Enquanto eu estou fazendo outras coisas, meu negócio continua rodando. Então, sempre que eu vou postar uma foto com uma pegada dessa, de mostrar que eu estou num momento de folga, eu vou mostrar que mesmo na folga, o meu negócio continua funcionando. O que eu quero que você entenda é que você precisa ter esses elementos fundamentais dos stories para conseguir ter resultado nesse canal. Não adianta você deixar os seus stories lá só para mostrar a sua vida pessoal. Eu preciso encaixar todos esses elementos para fazer com que aquele canal seja realmente forte no engajamento e forte nas vendas. E aí vem uma pergunta clássica. Thiago, com qual frequência eu preciso postar nos stories? Qual é a quantidade ideal? Eu falo para você que é na faixa de 5 stories por dia, no mínimo. Quando eu tô falando de 5 stories, eu tô falando daqueles 5 bloquinhos ali de 15 segundos. Você faz um pouquinho de manhã, um pouquinho na hora do almoço e um pouquinho no final do dia. E tá ótimo. Não precisa mais do que isso. O que não pode é deixar o seu perfil sem stories. Porque um perfil sem stories parece um perfil abandonado. Quando você entra no Instagram, na conta de alguém, é bem provável que você dê uma lida aqui na descrição da bio, role para baixo para dar uma olhada no conteúdo e depois você vai ver os stories. E se não tem nada aqui, parece que o perfil está meio abandonado. Então aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma sequência com caixinha de perguntas. E aqui, ó, eu sempre estou respondendo perguntas alinhados àquilo que eu quero vender. No meu caso, um dos meus principais produtos é o Portal Fera. Essa sequência aqui, ó, eu estou falando para a pessoa, botei um depoimento e estou convidando a pessoa para conhecer o Portal Fera. Aqui eu mostrei que eu estou fazendo um atendimento de cliente. Isso é importante para mostrar que eu faço aquilo que eu ensino.
Aqui eu estou convidando a pessoa a me mandar um direct, a falar comigo, a me mandar alguma coisa. Aqui eu estou convidando a pessoa para acessar o Portal Fera. Então a gente está sempre com stories, ó, aqui mostrando os bastidores dos nossos dias de gravação, quando eu estou aqui no estúdio. Essa tela verde, aliás, aí que está na foto, está atrás de mim aqui agora. Você está vendo aí tudo bonitinho, mas no fundo é uma tela verde. O que eu quero que você entenda é o seguinte: eu não posso deixar no meu perfil sem stories, porque parece que ele está abandonado, parece que ele está morto. Essa frequência é muito importante. Para facilitar com que você mantenha a frequência, as caixinhas de perguntas são um dos melhores recursos. Você viu aqui na minha sequência que eu te mostrei agora a resposta para várias caixinhas. Por que a caixinha é tão boa? Porque ela é fácil de executar. Você tem uma ferramenta muito eficaz para gerar interação com a sua audiência e mostrar a sua autoridade. Porque quando você responde uma pergunta, você mostra conhecimento naquele assunto. Você facilita que a pessoa preste atenção em você e te veja com uma percepção de valor. Então é muito importante para te posicionar como alguém que sabe do assunto, que aumenta a sua autoridade. Caixinhas de perguntas é muito legal. Eu recomendo que você use caixinhas de perguntas pelo menos umas 4 vezes na semana. E aí você deve testar diferentes modelos de caixinhas que podem funcionar para você. Nas minhas caixinhas, por exemplo, tem hora que eu escrevo consultoria grátis, pergunte o que quiser. Tem hora que eu escrevo faça uma pergunta fera. Tem hora que eu escrevo pergunte algo relevante sobre tal tema. Eu vou testando, mudando as perguntas ali da caixinha, mudando o estímulo para que as pessoas respondam. O que eu quero que você tenha em mente é que aumentar o número de perguntas é algo que depende da sequência que você fez antes. Se você fez uma sequência de stories, contou algo do seu dia e depois abriu uma caixinha de perguntas, normalmente as pessoas tendem a perguntar mais do que se você só jogar a caixinha de perguntas direto. Tiago, ninguém pergunta na minha caixinha. Começa você mesmo fazendo as suas próprias perguntas. Eu criei até um robozinho aqui que ajuda você a criar perguntas e respostas para sua caixinha de perguntas. É o Ferabot, ó, de caixinha de perguntas. Eu falo para ele um tema que eu quero trabalhar e ele cria a pergunta que eu devo utilizar na caixinha de stories e me dá um exemplo das respostas do que eu posso fazer. Esse Ferabot ajuda você a produzir conteúdo com as caixinhas de stories. Então ele te explica um pouquinho aqui do que ele faz e depois ele pede para você dar um tema e a partir disso você consegue criar caixinhas de perguntas e ter as respostas para nutrir a sua audiência. É isso que esse robozinho faz. Esse robô é simples, direto e reto para te ajudar a construir. Você não tem que ficar pensando em perguntas, em respostas. Ele vai lá e te ajuda a fazer isso. Então é muito, muito, muito importante você fazer esse processo. Então, ó, me ajude a criar perguntas e respostas para caixinhas de perguntas do Instagram sobre o tema como gerar leads qualificados para a compra de mentorias no YouTube. Então eu falo para ele o que eu quero, qual é o tema que eu quero trabalhar no meu story, e aí ele vai fazer, ó, ele faz as perguntas e a partir do momento que eu escolho as perguntas, ele gera para mim as respostas. Então, ó, precisa aparecer nos vídeos, eu posso vender só com slides. Como chamar a atenção logo nos primeiros segundos de um vídeo? Música de fundo no vídeo, ajuda ou atrapalha na conversão? Qual é o equipamento básico que você recomenda para quem está começando no YouTube? Aí ele vai trazer para mim, ó. O que um vídeo precisa para atrair o público certo? Aí ele já traz a resposta, ó. Atenção no primeiro segundo. Você sabia que 80% das pessoas saem do vídeo em 10 segundos se não se sentirem conectadas? Comece sempre com uma frase impactante ou algo que seu público sonha resolver. Quer aprender como dobrar seus leads em 7 dias? Então veja isso aqui. Pergunta, música de fundo, ajuda ou atrapalha? Aí eu vou colocar aqui a resposta. Então eu posso pedir para ele ir criando respostas para mim. E isso é mais uma ferramenta que a gente criou para auxiliar a sua produção de conteúdo. Tiago, como é que eu faço para acessar esse robô? Esse e vários outros robôs relacionados às tarefas do dia a dia do marketing estão disponíveis para os clientes do Portal Fera. Está aqui abaixo a descrição desse nosso programa. Tem um vídeo rápido que mostra como ele funciona. Tenho certeza que é o seu próximo passo ideal. Tiago, eu tenho como fazer uma sequência de conteúdos nos stories? Tenho. E eu deixei aqui para você um passo a passo. Escolhe o tema, cria a sua história, faz a redação da história, né? Pensa nos textos que você vai colocar, no que você vai falar, seleciona algumas imagens que ilustre aquilo que você quer passar com a sua mensagem, organiza uma postagem de maneira estratégica, escolhendo ali a abordagem que você quer dar, o tom que você quer dar, escolha o horário para postar. Eu normalmente gosto de postar quando é sequências mais bem elaboradas, ou no começo do dia, ali umas 8 horas, ou no final do dia, umas 18 horas, e depois insira, depois da sequência, uma oferta direta, algo que a gente chama de levantada de mão. O que é uma oferta direta? Deixa eu voltar aqui nos meus stories. É quando você, mais do que ensinar, ó, aqui eu estou só educando. Aqui não, ó. Aqui eu já falo, ó, conheço o Portal Fera. Isso aqui é uma oferta direta, uma levantada de mão. Já convido a pessoa para clicar direto. É muito importante você fazer ofertas no meio da sequência ou no final das sequências que você cria nos seus stories.
Por fim, tenha em mente que o Story é um ótimo local para você fazer testes. É um ótimo lugar para você perder a intenção das pessoas em um produto. Então, muitas vezes você grava um Story falando assim, ó, tô pensando em fazer um aulão sobre o tema XYZ no próximo sábado. Você tem dúvida sobre esse assunto? Sim ou não? Você vai perguntando para as pessoas, para descobrir se aquelas pessoas que estão te acompanhando têm interesse naquilo que você está falando ou não. Tiago, mas meu Instagram é muito pequeno, meu story aparece para muito pouca gente, meu engajamento está muito baixo. Resolve isso com anúncio. Assim como você pode turbinar as publicações do Instagram, você também pode turbinar os stories. Ó. Se você clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó, aparece a opção de turbinar story. Essa é uma boa forma de aumentar o número de pessoas que visualizam os seus stories. Dá para você turbinar com R$10 por dia aqui, R$6 por dia e fazer esse story aparecer para mais pessoas. Isso no longo prazo aumenta ali as suas visualizações nos stories. É uma forma boa de você reaproveitar esse conteúdo que você produz nos stories. O que eu quero que você entenda é que para aumentar os seus engajamentos e aumentar as suas vendas nos stories já nos próximos dias, você precisa ficar atento a esses pontos. Veja e reveja esse vídeo quantas vezes for necessário, entre em ação, produza stories e lembre, o stories é mais importante hoje no Instagram do que o feed, do que lives, por exemplo. Porque o stories mostra que o seu perfil não está abandonado, mostra que ele está ativo, mostra que você está trabalhando a sua audiência. Presta atenção no seguinte, ó, o feed aqui, ó, ele é ótimo para atrair novos seguidores. Agora, é aqui que as vendas acontecem. Nos stories, eu me conecto com as pessoas que já acompanham o meu perfil. Então, os stories é o lugar onde você faz oferta. O story é onde você se conecta com a sua audiência, você responde as dúvidas delas. É nos stories que você chama a pessoa para clicar no link, para te mandar uma mensagem no direct. Fique ativo nos seus stories. Se você está investindo em anúncios, se você quer vender pelo Instagram, os stories é um canal primordial. Não deixe de lado esse recurso. E não faça só o que todo mundo faz. Não coloque só coisas do seu dia a dia sem contexto nenhum, porque isso não te ajuda em nada. Muito pelo contrário, às vezes até atrapalha. Você tem que fazer stories com intencionalidade. Tudo que você posta no stories tem que ajudar a promover a sua ideia principal, aquele tema que você trabalha, ou um produto, uma oferta que você quer fazer. Os stories têm que direcionar as pessoas para um próximo passo. Seja uma compra, uma conversa com você, um vídeo para assistir ou um material para ler. Os stories são um ótimo canal para você se relacionar mais com a sua audiência, aumentando o seu engajamento e gerando mais vendas. Deixa aqui para mim nesse vídeo um comentário de 0 a 10 o quanto você gostou disso que eu te apresentei aqui hoje. Dá aqui a sua opinião, deixa o seu comentário, fala o que você achou desse conteúdo e aproveita para se inscrever no meu canal aqui no YouTube e assistir outros vídeos relacionados que vão aparecer para você aqui agora relacionados a esse tema. O meu canal sempre tem vídeos novos. Se inscrevendo é a melhor forma de você não perder nada desse conteúdo gratuito. E se você quiser ir mais rápido, quer acelerar o seu processo, quer ter um apoio mais próximo para conseguir vender o seu conhecimento online sem precisar de equipe, aqui embaixo tem a descrição do vídeo onde está a explicação e o convite para você conhecer o meu Portal Fera ou a minha consultoria individual. Esses 2 caminhos são extremamente úteis para fazer você ter um negócio online de sucesso, trabalhando de casa, te gerando liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Dá uma olhadinha aqui na legenda do vídeo e a gente se vê em breve.